Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane, sou professora no ateliê. E no nosso último vídeo aqui do canal, eu fiz uma transformação no caixote de feira. Se você ainda não assistiu, vale a pena você correr lá para assistir porque ficou muito bacana. Mas quando eu apresentei o caixote de feira, eu coloquei junto uns vasinhos pintados. E eu prometi que no nosso próximo vídeo eu traria o passo a passo de como eu fiz o vasinho. Então, esse será o nosso vídeo de hoje. Mas antes, temos um versículo. E o versículo de hoje está na carta aos Romanos, no capítulo 15, e é o versículo 1. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não procurarmos o que nos agrada. São vasinhos de plástico como esse que eu vou reaproveitar. E o primeiro passo, depois dele estar limpo, é passar o primer. Eu posso colocar o primer no pratinho e vir com o pincel passando e depois vir passando o rolinho. Mas é mais prático quando eu pego uma esponjinha de espuma e umedeço no primer e venho dando batidinhas. Dessa forma eu vou fazer até completar ele todinho com o primer. Eu já passei o primer em todos e se você observar, passei até um pouquinho por dentro dele na beiradinha de cima. Aguardei 24 horas e agora eu vou dar início à pintura. E esse vaso aqui eu vou usar a PVA laranja. Agito bem, coloco no pratinho e eu vou usar aqui um pincel muito macio, que é o 44320. Eu não vou nem usar o rolinho, eu vou pintar direto com ele e numa posição só. E observe que eu estou passando, esse vaso tem uma beiradinha aqui funda, então eu estou passando nessa parte de dentro primeiro, para depois eu vir completando o restante do vaso. Eu vou passando a tinta e vou esticando bem, para não ficar tinta acumulada em lugar nenhum. Gente, no final desse vídeo eu tenho mais uma dica para você, então fique atento, assista até o final. E se você está gostando desse vídeo, aproveita, dê o seu like e compartilhe. Nessa parte de baixo eu também gosto de pintar, mas aqui é preciso ir dando batidinhas com o pincel para poder entrar a tinta nas dobrinhas que tem, nas gretinhas que tem do fundo do vaso. Eu vou acelerar a secagem para eu poder ter onde segurar para pintar a parte de cima dele. Acelerei a secagem com o secador e agora eu vou continuar pintando a parte de cima usando a mesma tinta, a mesma cor. E eu comentei que eu pintei também a beiradinha em volta na parte de dentro, porque se eu quiser usar esse vasinho como cachepô, ele está com um acabamento bonitinho. Mas se eu quiser plantar também aqui dentro, não tem problema nenhum. Eu terminei de dar a primeira demão. Agora eu vou acelerar a secagem e vou dar uma segunda demão. Eu poderia passar para outro vasinho, porque eu vou fazer vários vasinhos de cores diferentes. Só que eu vou ter que ficar lavando o pincel, guardando tinta, assim eu já aproveito e faço tudo de uma vez. Para essa segunda demão, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na primeira. Eu estou reaproveitando vários vasinhos. E esses vasinhos são aqueles que a planta já não está suportando mais aquele tamanho de vaso, a gente precisa transferir para um vaso maior. Ou às vezes a planta não sobreviveu e a gente fica acumulando esse monte de vasinho em casa, não é verdade? Então, essa é uma forma de reaproveitá-los. Agora é aguardar a secagem para depois envernizar. E da mesma forma que eu pintei este vaso, eu vou fazer os outros. E olha as cores que eu dei para os outros vasos. Eu pintei 6 vasos e cada um com uma cor diferente. Eu usei o verde vivo, o cinza, o laranja,
o amêndoa, o goiaba queimado e o magenta. Agora eu vou fazer uma decoração para cada um deles, diferente também, mas uma decoração bem simples. Eu vou riscar aqui com lápis umas formas bem aleatórias, aqui como se fosse assim uma fita passando em volta do vaso. E a fita assim fazendo umas voltas e depois eu vou vir riscando ao contrário. E esses detalhes que eu vou fazer, eu vou usar PVA branca. Com o pincel 142-2, eu abasteço de tinta e apoio a minha mão e com o pincel em pé eu venho fazendo os traços que eu risquei. Esse traço que eu estou fazendo, ele não precisa ficar fininho não. É até bom ele ficar um pouquinho mais grosso para poder realçar mais e ficar mais bonito. O importante é se a gente consegue deixar ele mais uniforme. Agora eu venho com a outra linha trançando a que eu já fiz. Prontinho, simples e bonito, né? Para cada vaso que tem o mesmo formato, eu vou usar quase que o mesmo estilo. Depois que estiver pronto, eu vou te mostrar como que ficou. Vai ser a mesma regrinha que eu usei aqui. Agora esse vaso aqui, ele já é diferente, olha, ele tem uns frisos. Então para ele, eu vou usar praticamente só o faça bolinhas. Eu estou usando aqui a ponteira 5. Eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, às vezes 6, vai ser nessa média de 5 a 6 bolinhas. E eu vou deixando ela ir diminuindo, tá vendo? Então isso vai dar um efeito muito bonito. Olha, eu coloco em uma volta, pulo a outra voltinha e eu estou fazendo na parte alta das voltinhas, tá vendo? Olha aí como está ficando. Aqui para essa parte de baixo, eu vou fazer uma carreirinha de bolinhas usando a ponteira 5. As bolinhas estão prontas e agora com o pincel 315-0 eu vou fazer uma ligação de uma bolinha com a outra. Mas eu vou fazendo curva, olha só, eu não estou ligando retinho uma com a outra não. Eu vou fazendo uma curvinha por debaixo dela, tá vendo? Eu vou te mostrar agora como ficou cada vasinho. Esse aqui você acabou de ver que eu terminei de fazer agora, né? Mas eu vou te mostrar os outros que eu dei o acabamento e que não te mostrei ainda. Neste cinza eu acrescentei mais umas bolinhas puxando para cima. Laranja eu usei o modelo do cinza, mas coloquei as bolinhas para baixo. Esse verde eu fiz também como o cinza, coloquei bolinha para cima e para baixo e no meio. Nesse amêndoa eu coloquei as bolinhas a partir do encontro das linhas, olha, para cima e para baixo. E nesse aqui ficou só o trançado das linhas. Agora com os vasinhos todos pintados e secos, eu vou impermeabilizar essa pintura usando a goma laca incolor. Porque se eu quiser plantar aqui dentro, não vai interferir em nada. E eu vou usar esse pincel que é o 146-14. E eu vou tirar aqui de dentro do vidrinho mesmo, ó. E vou vir passar nele todinho. E eu vou passar goma laca em todos os vasos. E você vai ver que brilho que dá, como que fica bonito. E eu quero lembrar você que a goma laca, ela é a base de álcool. Então, o pincel depois precisa ser lavado com álcool, de preferência um álcool 70. Eu tenho mais uma ideia para você, olha só. Eu vou fazer esses balõezinhos para colocar, depois colar no palitinho e colocar na plantinha. Alguns recadinhos que às vezes a gente quer colocar alguma mensagem. Então, eu vou te mostrar como que eu fiz. Eu usei a tampa dos potes de sorvete. Eu peguei uma caneta e marquei aqui como que eu quero fazer
esse balãozinho. Eu estou usando aqui a caneta permanente, mas você pode usar qualquer coisa que marque aqui o que você vai querer fazer. Depois eu peguei uma faquinha de serra e vim tirando toda essa beirada de volta da tampa, para facilitar na hora de eu cortar esses balõezinhos. Agora com a tesoura eu recorto o balãozinho. Simples, né? Com a caneta permanente, com a ponteira mais grossa, eu vou fazer um sombreado em volta desse balãozinho. Eu vou usar a caneta mais inclinada e vou vir fazendo um sombreado em volta dela todinha. Agora é só escrever aqui a palavra ou o recadinho que você quiser deixar com a caneta permanente e colar no palitinho e fincar no seu vasinho. Eu pinguei uma gotinha de cola de silicone na pontinha do palito e colei o balãozinho. É só aguardar a secagem e está pronto. Você costuma reaproveitar os vasinhos aí na sua casa? E eles ficam muito bonitinhos, não é verdade? Eu espero ter inspirado você a dar mais cor a estes vasinhos aí. E eu agradeço a sua companhia e aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!